falei com vocês que eu ia tentar trazer alguma coisa sobre a devoção da Sagrada Face, porque a gente precisa conhecer um pouco. Como a gente precisa conhecer para amar, né? Então, saber como é conhecer, como é que começou essa história da Sagrada Face. Hoje é o dia da festa que Jesus pediu que fosse na terça-feira de Carnaval. E é por isso que nós vamos ver. O que foi que ele pediu? De onde surgiu tudo isso, né? Passa aqui o outro aqui para mim, por favor. Eu coloquei um histórico breve aqui para vocês. Próximo. Essa santa devoção, ela teve uma origem com a impressão milagrosa do rosto de Cristo no lenço de Verônica. Só que o lenço de Verônica foi antes de Jesus morrer. Lembra? Ele estava a caminho do Calvário, quando Verônica, né, atravessou tudo, limpou o rosto dele. E esse é um retrato, é diferente do outro retrato da Sagrada Face. E essa é uma tradição muito respeitada na igreja, né? E também depois a devoção cresceu muito por causa da importância que a Divina Face teve na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. O próximo. Outro fato que fortaleceu a devoção foram os surpreendentes estudos da figura de Jesus no Santo Sudário de Turim, além das revelações da irmã Pierina de Michel, que foi mensageira da Sagrada Face dos últimos tempos. Próximo. É tão interessante essa imagem do Santo Sudário, que ela só foi revelada com mais detalhes e precisão com o advento da fotografia, principalmente do negativo. Isso aconteceu pela primeira vez em 1898, quando o fotógrafo Segundo Pia viu os detalhes impressionantes da imagem através do primeiro negativo fotográfico feito da face de Cristo. A partir daí, muitos estudos foram feitos e hoje é possível saber o que significam os sinais contidos na imagem. Então, vamos conhecer cada pedacinho dessa imagem. Então, olha, as manchas brancas na testa e na cabeça, talvez se apagasse a luz aqui, ficaria mais fácil para as pessoas verem. Olha, vê se melhora, Moninha. Sabe que hoje essas manchas brancas aqui, ó, do rosto de Jesus, aqui em cima da testa, são manchas de sangue. E mais precisamente, o sangue é um sangue AB, que é um sangue comum entre os judeus, especialmente entre os judeus da região da Galileia. Então, tudo isso aqui, onde a gente vê branco aqui no preto, é sangue. O próximo. Os ferimentos causados pela coroa de espinho. Agora eles já acham que Jesus não recebeu, na verdade, não foi uma coroa de espinho. É como se tivesse sido uma touca de espinho. E um desses espinhos perfurou o olho de Jesus. Então, ali, ó, nós vamos ver as manchas de sangue sobre a cabeça e a testa, assegura os relatos evangélicos da coroação de espinhos, uma das torturas às quais Jesus foi submetido. Estudos mais aprofundados mostraram que a coroa de espinhos cobriu todo o couro cabeludo de Jesus, e não apenas em volta da cabeça, como muitas vezes foi representado. Olha como é que os olhos de Jesus são diferentes. Olha, o olho direito dele está fundo. É esse olho que eles acham que foi perfurado por um espinho. Então, acredita que com base nessas informações da imagem, que um dos espinhos furou o olho direito de Jesus, que aparece definhado na imagem. Depois vocês olham essa imagem de perto, e que o olho esquerdo aparece inchado, geralmente, certamente por causa de um soco ou de uma pancada que ele recebeu. O nariz de Jesus, se vocês observarem, ele está quebrado. Tem uma parte mais elevada. O nariz dele aparece como que partido no meio. Ele teve uma fratura da cartilagem como consequência de um soco ou de uma paulada que Jesus recebeu na casa do sumo sacerdote Caifás, antes dele ser levado ao governador romano na Judéia, Pilatos. O próximo. Observa a barba de Jesus. A barba dele, de um lado, é maior do que o outro, porque a barba dele foi arrancada. Então, a barba dele, então a gente vai observar que é mais curta do lado direito, que de fato, né, isso cumpre a profecia de Isaías. Vocês imaginam, Isaías escreveu sobre isso 700 anos antes de Jesus aparecer. E é o que estava escrito, né? Apresentei as costas àqueles que me feriam e minha face àqueles que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto dos ultrajes e dos escarros. Está em Isaías capítulo 50, versículo 6. E o que é interessante é que, apesar de Jesus ter passado por tudo isso, o rosto dele mostra uma serenidade, né?
É impressionante como, em meio a todo o sofrimento que ele foi submetido, a face de Cristo apresenta uma serenidade e paz. O semblante dele é tranquilo, ele não aparece com o ar com o de um homem que acabou de passar por tantos e tão atrozes sofrimentos, né? Então, por tudo isso, a face de Cristo é um objeto de oração, de contemplação e de gratidão. A face dele fala a todos nós, ela revela os sofrimentos dele, mas revela o amor infinito que ele tem por cada um de nós, né? Então, pode passar o outro. Isso é para vocês poderem ter uma noção, que às vezes a gente pega aquela imagem da Santa Cruz, né, da imagem Sagrada Face, e a gente não entende direito aquilo ali. Para vocês poderem começar a prestar mais atenção nos detalhes dessa imagem, né? E quem foi a irmã Maria Pierina? Depois vocês vão observar que as duas primeiras pessoas que Jesus manifesta que ele quer a festa da Sagrada Face, a primeira foi com Pierina, e tem a outra Petrina. E vocês vão observar que o nome deriva de Pedro, né, gente? Pedro foi quem negou. E as que revelam depois o nome de Jesus, está relacionado com o nome de Pedro, né? Então, essa irmã Maria Pierina de Michel, ela foi uma freira santa. Ela foi religiosa do Imaculada Conceição, foi beatificada em Milão, na Itália. Ela nasceu em 11 de setembro de 1890 e faleceu 26 de julho de 1945. Ela morreu nova, morreu com 55, né? Privilegiada com muitas visões, não só de Jesus, mas da Virgem Maria. E Jesus pediu a ela para espalhar a devoção à Sagrada Face em reparação dos muitos insultos que ele sofreu na sua paixão e ainda sofre nos dias de hoje. Então, o que é reparar o sofrimento, né? Por que a gente pede? Por que Jesus pede para reparar o sofrimento? É reconhecer que somos pequenos, pecadores, e que a gente precisa se redimir. Santo Agostinho tem uma oração bonita que ele fala: o Senhor é um médico e eu sou doente. O Senhor, eu nunca te escondi as minhas feridas, é o Senhor que pode me curar. O Senhor é a misericórdia e eu sou a miséria, né? Então, a gente tem que começar a tomar essa consciência, né? Aonde que nós vamos? Nós vamos a Ele é o único que pode mudar toda a situação. Se vocês lembrarem no Evangelho de domingo, de Marcos, do leproso, tem um detalhe naquele Evangelho, um detalhe, que começa: um leproso, ele foi até Jesus. Devia ter inúmeros leprosos naquela região, mas somente um foi até ele. A nossa cura é ir até ele. Porque qual que é a pior doença que pode acontecer com qualquer um de nós? O que vocês acham? Qual que é a pior doença que o ser humano pode ter? O quê? A maior doença do ser humano é perder Deus. É se afastar dele. É dar as costas para ele. Essa é a pior doença que o ser humano pode contrair, não é? Que a gente precisa pedir a ele a graça de não perdê-lo.